Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos hoje, mais uma vez, trabalhando nos ciclos formativos na Unilab, Interacionismo Sociodiscursivo em Ação. É um projeto de extensão da Unilab, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, realizado pelo Grupo de Pesquisa em Linguística Aplicada, GEPLA. Esse grupo de pesquisa está localizado no Programa de Pós-Graduação em Linguística, precisamente na linha de pesquisa Linguística Aplicada. O projeto ele tem 1 ano de duração, 12 meses, e em cada mês a gente tem uma discussão. O projeto está dividido em 3 etapas e estamos na fase de conclusão da primeira etapa, quando nós estamos discutindo toda a construção epistemológica do ISD, e na segunda etapa nós vamos precisamente para os conceitos dos níveis de análise de gênero propostos por Jean-Paul Broncard. A última etapa do projeto é a parte prática, é quando nós vamos fazer oficinas com os alunos de graduação e de pós-graduação, as pessoas interessadas e que estão matriculadas no nosso projeto. Esse projeto é coordenado por Camila Maria Marques Peixoto e Eulália Vera Lúcia Fraga Lorcan, que sou eu. Hoje nós temos a honra de convidar a nossa querida colega, amiga profissional, Dora Riestra. Antes de mais nada, eu gostaria também de fazer minha autodescrição para que as pessoas que têm determinados limites possam ter uma visão de quem está falando. Eu sou uma professora negra, eu tenho óculos quadrados, estou com batom vermelho, né? Os cabelos presos, normalmente são encaracolados soltos, mas estão presos. E eu estou com uma blusa marrom, com os botões laterais. Falo com sotaque do Nordeste, em particular do Rio Grande do Norte, que é o meu estado. Então, como apresentar a professora, a pesquisadora, a amiga competente, para mim, uma grande referência na América do Sul, na América Latina, não apenas na América do Sul, a professora Dora Riestra. Não dá para falar muito sobre ela. Eu tenho que fazer meus limites em função do tempo. Mas eu posso dizer que ela é uma professora formada em letras pela Universidade Católica de Santa Fé. Ela fez o doutorado dela em Ciências da Educação na Universidade de Genebra, na Suíça, e foi orientada pelo professor Jean-Paul Broncard. Ela é professora titular de Didática de Línguas e da Literatura na Universidade Nacional do Rio Negro. Desde 2008, a professora Dora Riestra coordena o grupo GEISER, que é Grupo de Estudos de Interacionismo Sociodiscursivo em Educação. Ela coordena muitos cursos de capacitação e formação continuada. É autora de muitos materiais didáticos para o nível secundário e também universitário. A professora Dora Riestra já foi diretora da Escola de Humanidades e Estudos Sociais da Universidade Nacional de Rio Negro e, atualmente, ela dirige o ciclo de professores de Língua e Literatura Virtual na Universidade Nacional do Rio Negro. A professora Dora, ela é autora de realmente muitos livros, inclusive também é tradutora do professor Jean-Paul Broncard no idioma dela, que é o castelhano. Com muita honra
que nós convidamos a professora Dora para falar sobre o tema de hoje, que é justamente a partir de uma grande pergunta: quais são as contribuições de Voloshinov para a construção do ISD? Então, professora, bom trabalho. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos y a todas. Bueno, como agradezco en primer lugar a Camila y Eulalia por este momento que vamos a compartir aquí. Yo estoy en Buenos Aires en este momento, más habito en Bariloche, no sur de Argentina. Y bueno, como Eulalia me presentó como profesora en ejercicio, yo estoy aposentada a partir del año 2016. Soy profesora consulta de la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, como falaba, moro en Bariloche, más trabajamos bastante a partir de la virtualidad. Ya a partir del año 2010 estamos trabajando con una formación virtual y actualmente trabajo con a posgraduación. Peço disculpas pelo meu portugués un poco con sotaque de castellano, mas espero que possam entender. Y bueno, y el PowerPoint que voy a presentarles para esta aula está en portugués, un portugués un poco complicado a veces, mas vocês espero que comprendan y después hacemos una conversa y hacen preguntas, si vocês precisarem aclarar algunas cuestiones. Bueno, comenzamos pelo a contribución de Voloshinov. Eu tenho pensado no ensino da linguagem escrita, porque esta foi uma apresentação que eu fiz faz tempo, não? E agora vamos conversar sobre isto mesmo, não? Porque eu pensei na linguagem escrita, foi porque me pediram a linguagem escrita. E depois que revisei este PowerPoint, pensei, pode servir para conversar hoje quais são as questões epistemológicas que Voloshinov nos oferece y que fueron tomadas por Jean-Paul Broncard para el interaccionismo sociodiscursivo. Bueno, yo acho que el contexto de Rusia, digamos, pre y post-revolucionaria, puede avanzar, que Juliana está con alta. Bueno, Voloshinov nació en San Petersburgo en 1895 y morreu en 1936. O sea, morreu la década de 2030 igual que Vygotsky. Para quienes conocen Vygotsky, fueron contemporáneos. Embora no trabajaron juntos, mas ten o ardo tempo compartilhado. Bom, os conceitos más importantes que vamos a tentar abordar en esta aula son o género da palabra y o signo ideológico, ¿sí? Que fueron desenvolvidos la única obra publicada, que fue a tesis de 1929, a tesis de doctorado de Voloshinov, que fue Marxismo y Psicología da Linguagem, Filosofía del Lenguaje, perdón. Bom, a próxima diapositiva, eu falava que o contexto de produção da Rússia, eu tive a boa situação, oportunidade ou casualidade ou pesquisa, porque eu procurei ele e Jean-Paul me compartilhou o contato com ele, que foi Patrick Sériot, que vive en Patrick Sériot, en Lausanne, y él es un lingüista eslavista, ¿sí? Que fue quien aclaró cómo las ideas de Rusia en Europa Central no fueron comprendidas, porque Europa Central consideraba a Rusia como Europa, digamos, los márgenes, Europa que no era del centro, no eran europeos, y los rusos sí se consideraban europeos. Estas contradicciones, como nos tenemos también con América del Norte, os que somos de América del Sur, os que somos latinoamericanos, tenemos esta contradicción que nos consideramos
que no somos os americanos, más los del norte se dicen os americanos. Es engraçado, mas é así como acontecen estas questões da identidade cultural dos povos, não? Então, o que nós sabemos da Rússia é muito pouco no Ocidente, sobretudo depois do que aqui se chamou a cortina de ferro, ou seja, como uma espécie de muro ideológico que existiu. Então, é interessante como, conhecendo a história dos povos, a gente pode compreender as produções, senão é quase impossível. Conhecer o contexto de produção dos autores é fundamental. E, a través de Seriot, como eu falava, que foi que tive conhecimento dos russos da década dos 20 ou 30, foi que ele, Patrick Seriot, convocou a linguistas doutorados da Rússia, sobretudo de São Petersburgo, que tivessem feito as teses sobre os linguistas dos anos 20 e 30. E assim foi como tiveram o segundo doutorado na Universidade de Lausanne. Bom, isto me parece importante porque é uma questão histórica já, mas que aportou para o conhecimento destes autores. A próxima, continuamos, Juliana. O de Humboldt retomo depois, por que Humboldt teve influência. O macro contexto dos anos 20 e 30 na URSS era conhecido o que acontecia em Europa pelos russos, mas não pelos europeus centrais o que acontecia em Rússia. Então, aí tem uma diferença de conhecimento das culturas que é muito importante para entender estes autores que vamos digamos, este autor, hoje só com Voloshinov, mas também para Vygotsky, para Yakubinsky, para os outros autores que foram desta década, a época pós-revolucionária, não? Depois do ano 17. Então, os linguistas russos tinham o objetivo de discriminar o fenômeno da linguagem prática da linguagem poética, como práticas verbais diferentes. Que quer dizer isto? Que o objeto de pesquisa deles estava em encontrar a raiz, ou seja, a origem dessas diferenças entre a prática de linguagem cotidiana, digamos, e as práticas verbais literárias. E foi assim que começou, sobretudo, Yakubinsky, que é a referência maior para Voloshinov. Agora vamos ver por quê. Porque vocês provavelmente não conhecem Yakubinsky, embora está traduzido, o único livro traduzido dele no Brasil sobre a fala dialogal, é muito importante e podem, é um livro pequeno, mas é muito claro para entender melhor Voloshinov. Então, estos linguistas da época dos anos 20 tinham, digamos, os fundamentos da linguagem na psicologia e na fisiologia, ou seja, observavam o que acontecia. Embora alguns podem ter pensado que as ciências naturais teriam mais informação sobre a fala humana, o importante deles foi a psicologia, que, digamos, a diferença do que acontecia na Europa Central, não toma o simbólico, não se apoia no simbólico, sino na consciência. O termo consciência é muito importante. A próxima, Juliana. O Yakubinsky, em relação aos termos língua, fala e linguagem. Yakubinsky, segundo Ivanova, em 2015, os termos que significam a mesma coisa, língua, fala e linguagem, são jazyk e reč. Eu não sei russo, mas são esses termos escritos que vocês podem ter aí na diapositiva. E não utilizam a palavra slovo como utilizou Vygotsky. Ou seja, que existiam, isto mostra que existiam na Rússia diferentes termos, digamos, para significar mais ou menos a mesma
a mesma entidade, ¿sí? Língua, fala e linguagem como uma entidade. Ou seja, que isso depois, nós, no século XX e XXI, diferenciamos, e no interaccionismo sociodiscursivo, diferenciamos linguagem e língua, ¿sí? Porque já, quem foi que diferenciou isto? Foi Ferdinand de Saussure, nosso referente maior em linguística, ¿sí? E aqui tem uma questão paradoxal que eu vou tentar explicar em poucos momentos. Então, Jakubinski, que foi um autor que escreveu esse livro que eu aconselho para vocês, porque é muito interessante, porque abre outra linha de pesquisa para nós que ensinamos línguas, foi Jakubinski sobre a fala dialogal, que estudou o diálogo. Foi o primeiro en estudar, o linguista e psicólogo en estudar o diálogo. Depois, nos anos 60 do século XX, apareceram muitos outros pesquisadores, sobre todo de América do Norte, que estudaron os turnos de fala, non sei como se dice turnos, ou seja, as interacções como momentos da fala. O que estudou Jakubinski foi justamente o diálogo, ¿sí? Como uma interação natural, involuntária quase, que se dá entre as pessoas, que não pode ser, digamos, objetivada, porque se dá naturalmente. Ou seja, que isto é muito importante para entender depois Voloshinov. Ou seja, que ninguém dos humanos pode fugir do diálogo. E isto é o que descreve Jakubinski en uma obra, como les contaba, muito interesante, que deixo para vocês pesquisarem e em outro momento poderíamos retomarlo. Agora, é importante esta aclaração sobre Jakubinski porque, embora Jacobson tinha estudado a fonologia, toda a questão fonológica como fundante dos estudos lingüísticos, cuando foi para Estados Unidos, já mudou o objeto de pesquisa e se dedicou a funções da linguagem, ou seja, que aqui vemos uma mudança de objeto de estudo em Jacobson, que não tem absolutamente nada a ver com o que estudavam os russos, ¿sí? En la mesma época, durante todo o século XX, ¿no? Então, isto me parece como uma aclaração que é necessária entender, que o diálogo para Jakubinski foi a forma vivida como forma percebida, ou seja, o diálogo é o que pode se perceber entre os humanos, ¿sí? Sem diálogo prácticamente não existem as culturas, não existe a vida humana prácticamente. Bom, isto foi o que Jakubinski tomou como, digamos, como objeto de pesquisa, mas aqui tem, como lingüista, os basamentos en Humboldt. Por eso falaba antes que Humboldt foi uma referencia teórica muito importante e continúa sendo, foi também para Saussure, Humboldt, a referencia, porque ele descobre, con as pesquisas feitas no século XIX, ¿no? Que as línguas surgen nas misturas de culturas, nas fronteiras entre os povos. Então, nós que temos tantas fronteiras con diferentes línguas funcionais, diría Cosseriu, outro linguista interesante, temos que levar em conta isso, ¿no? Que é a língua? Por que não falamos uma língua e os outros vizinhos falam uma língua que é a mesma, mas não é a mesma? Ou seja, como funcionam as línguas? Bom, isto é o que viu Humboldt e o que os russos perceberam também quando tentaram discriminar a diferença entre a língua da vida cotidiana e a língua da literatura. Então, uma aclaração entre parênteses, porque que foi o dialogismo russo? Seguramente muitos de vocês receberam a informação de que o dialogismo russo começou com Bakhtin.
Eu non vou entrar na questão específica de polémicas, porque non faz sentido, non? Mas sí considero, depois de ter lido varios autores, que teve un malentendido perante este autor, que foi Mikhail Bakhtin, porque foi tomado como referente do dialogismo cando na realidade foi Voloshinov. Digamos, Patrick Seriot, cuando busca hacer en ese doctorado para los rusos en la Universidad de Lausanne, que fue durante toda esta primera mitad del século XX, o sea, dos años 2000, 2007, año que comenzó, con esta propuesta, ¿no? Seriot busca a origen los textos concretamente de Bakhtin y de Voloshinov, y ahí es que van encontrando esta relación entre estos autores que no fueron parte de un círculo, sí se conocieron, mas no trabajaron nunca juntos, ¿sí? Mas, ¿qué aconteceu con esto? Fue una historia, ¿sí?, que fue traducida, inventada, mal contada, nunca vamos a llegar a saber exactamente cómo fue, mas fue divulgada por Kristeva, eso sí se sabe, y en parte por Todorov. Fue divulgada cuando, justamente en los años 60, que fueron años de mucha politización o politicidad o lutas de estudiantes, ¿sí?, y operarios, más sobre todo estudiantes en las universidades. Entonces fue ahí que llegaron estos textos llamados dialogismo ruso, ¿sí?, con referencia en Bakhtin. Voloshinov prácticamente no aparecía en relación con esto, sino en relación con la literatura en las universidades. Esta historia pequeña, brevísima, puede ser mejor desenvolvida por vocês, porque tem muchas referencias que vocês ahí ten en no Brasil sobre este tema. Digo, no entro na disputa, porque me parece que no faz sentido perante o que nós estamos tentando analizar hoje, que é a influencia de Voloshinov no interaccionismo sociodiscursivo. Por eso fiz este relacionamiento para que vocês procuren información, y eu estou disponible para ofrecer a bibliografía que eu teño, ¿no? Entonces, falábamos que Jakubinsky utiliza o termo rect en un sentido amplio para referirse a fala, linguaxe oral, y linguaxe escrita. O sea, porque a lingua da vida cotidiana é a oralidade e a lingua literaria sería a linguaxe escrita. Este conceito é muito próximo ao que chamou Voloshinov género da palavra, ¿sí?, o género de linguaxe. Esto, yo acho que este conceito ten que segurarlo, como podemos decir, ten que terlo presente como conceito, género da palabra, ¿sí? Esto falamos bastante con Irina Ivanova, que me aseguró que o termo que máis se ajusta para que nós llamamos de género textual, el interaccionismo sociodiscursivo, sería o de género da palabra. A próxima. Vamos avanzando, pues. Bueno, o que Jakubinsky en seu artigo, bueno, esto sobre, ya más o menos mencioné, sobre Jacobson, forma sentida o forma percibida, fala, ¿no? Porque esto es lo que percebemos, o que podemos ver, o que podemos dar cuenta de. A próxima diapositiva. Bueno, a próxima, sí. Bueno, esto, o malentendido dialogismo ruso, digo, porque a fin del século XX que aparece esta atribución a Bakhtin sobre el dialogismo ruso. Y entonces debe varias pesquisas lingüísticas. Yo aquí coloco simplemente para que ustedes procuren
¿no? A de Patrick Seriot en 2010, 2011, 2015. Ina Shiva, que fez una tesis muy importante sobre las fontes de Voloshinov, que comenzó en 2009, presentó a tesis doctoral en 2012, a segunda tesis doctoral, una joven lingüista. Bueno, Irina Ivanova comenzó a divulgar esto en 2008, 2010, 2015. Con ella mantemos un diálogo y ella me aclara los conceptos dos rusos porque ella es de San Petersburgo, embora ella esté morando en Lausanne, ¿no? Y Mladen Ulick es un joven también lingüista que hizo su tesis doctoral sobre este tema, así como Jean-Paul Broncard y Christian Botta en 2014 presentaron un libro que está traducido en Brasil sobre Bakhtin de Masqué, ¿no? O sea, cómo toda esa historia que se fez envolta da dialogicidade não foi avaliada con dados de pesquisas filológicas quase, porque tuvieron que procurar as fontes. O trabalho de Ina Shiva é incrível, porque ela procurou as fontes de Voloshinov para fazer a tesis. Foi muito importante isto, não? A metodologia que ela utilizou. Então, eu acho que esta questão da veracidade o de cuáles son los textos que a gente usa para pesquisar, esto nos confronta con la realidad que tenemos todos los pesquisadores, ¿sí? Cuando queremos conocer los conceptos a partir de la creación humana, digamos, que siempre los conceptos son reelaborados, ¿no? Así como estos rusos, los comienzos los años 20, reelaboraron conceptos de Humboldt, ¿sí? Nós también estamos haciendo la misma cosa con los conceptos de Ellis, o sea, ya que estamos reelaborando el interaccionismo sociodiscursivo, conceptos dos rusos dos años 20 y 30. Bueno, la próxima diapositiva. Las concepciones diferenciadas de Bakhtin y Voloshinov, sobre todo en términos conceituais, podemos decir que Bakhtin teve una concepción do sujeito individual, una concepción espiritualista, y Voloshinov una concepción marxista materialista dialéctica. O sea, fíjense, olhem que el texto de Voloshinov, la tesis es Marxismo y Filosofía del Lenguaje. O sea, que tenía leído Marx. En Bakhtin no existe esto. Entonces, por eso digo, los objetos de pesquisa de ambos autores, que para nosotros parecen lo mismo, incluso tienen libros escritos que eran la misma cosa, que eran la misma persona, que, bueno, no fueron objetos de estudio diferentes, ¿sí? Y sobre todo porque Voloshinov se sitúa entre sociología y psicología, ¿sí? Porque procura entender el plano social e individual al mismo tiempo. Esa dialéctica de Voloshinov no aparece en Bakhtin, ¿sí? Bakhtin es más descriptivista, ¿sí? Y sobre todo espiritualista. Una relación interindividual más psicológica. Y en alguna medida religiosa, o sea, la ideología de ambos autores no es la misma. Eso simplificando, ¿no? Entonces, en esa dupla articulación de conciencia y lenguaje aparece el carácter semiológico de interacción verbal, porque el concepto de signo ideológico, como colectivo e individual a la vez, es muy importante. El signo ideológico, para Voloshinov, es el signo de la disputa, la lucha de clases. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, los estructuralistas no podrían entender, Althusser no podría entender a Voloshinov, porque Voloshinov
tem outra lógica. Tem a lógica marxista, eu digo, isto é meu, como nós latinoamericanos entendimos o marxismo, ¿sí? No entendimos o marxismo a partir da estrutura, sino a partir da contradição. Son conceitos diferentes, ¿sí? Bom, isto é como para repensar as formações que cada um de nós carrega, não? Então, sintetizando, o signo ideológico de Boloshinov é muito interessante e cada um de nós podemos pensar neste momento da conversa que estou falando eu, mas vocês estão seguramente pensando quais são os signos ideológicos que vocês reconhecem hoje, não? Quais são os signos ideológicos da disputa de lutas de classes. Bom, a próxima diapositiva. Dice Boloshinov que o signo ideológico é arena da luta de clases, ¿no? Eso es interesante, o sea, o concreto, o enunciado concreto es lo que nos remite a signo ideológico. Entonces, ¿por qué relacioné Jakubinsky con Boloshinov? Jakubinsky comienza o estudo do diálogo como a interação natural dos seres humanos, ¿sí? Es completamente natural, no puede ser, digamos, prefixado nem imaginado, porque a gente se encontra con uma pessoa e o diálogo começa a fluir de maneira não deliberada, sino en função da interação com outra pessoa, não? E a atividade que as pessoas estão desenvolvendo. Então, como foi o profesor de doctorado y escribieron juntos até un artigo en la revista de Gorky, eles, tanto Boloshinov como Jakubinsky, partían da necesidade de entender a interação a partir do diálogo, ¿sí? Y esto se ve directamente, puede enxergar directamente, por ejemplo, coloqué a página 182 y 231 de Marxismo y Filosofía del Lenguaje, como páginas que muestran esa influencia de Jakubinsky en Boloshinov directamente. Él se referencia en este autor, ¿no? Entonces, esto es muy importante para entender por qué descubre o inventa o cría o termo género. No sai da nada. A continuidade que existe entre as pesquisas e entre os trabalhos metodológicos é muito importante levar em conta, porque nenhum de nós descobre gratuitamente nada. Sempre temos o apoio em outras construções prévias, não? Então, así como Boloshinov avanzó perante o análisis que tinha feito Jakubinsky, ¿sí? Hoje nós que queremos ensinar línguas de maneira mais efectiva, com a maior efetividade possível, também vamos apoiándonos en esta cadeia de conceitos que se va construindo en esta línea teórica. É uma linha teórica, ¿sí? Porque o conceito de gênero, sobretudo no Brasil, tem muitos desenvolvimentos diferentes. Bom, este conceito de gênero que desenvolveu Jean-Paul Broncard, desenvolveu ele e outros pensadores continuam, é um conceito que vem desta corrente que estou comentando, Jakubinsky, Boloshinov, ¿sí? Como que não é uma questão, digamos, que não tem fundamento. O fundamento é que foram pessoas que trabalharam juntas e desenvolveram em uma continuidade histórica os conceitos, não? Bom, a seguinte diapositiva, o processo de compreensão social como coletivo semiológico tem a ver com isto que nós chamamos hoje interação, mas que é a relação entre falante e ouvinte. Ou seja, para Boloshinov, se não tem um destinatário, um interlocutor, não tem possibilidade de falar.
ou seja, minha fala, ¿sí? Como falante, depende do ouvinte. Bom, esta questão da interação foi muito importante para Jean-Paul Broncar, que em princípio, como pessoa formada nos anos 60, como eu, tomamos como sendo de Bakhtin. Mas quando descobrimos esto, ano 2007, que en la realidad esto, esta atribución a Bakhtin no correspondía, ¿sí? Tivemos que reelaborar o dialogismo, ¿sí? A dialogicidade, por eso es tan importante este aporte que fixeron os rusos de San Petersburgo sobre as pesquisas perante o que cómo se desenvolveu lingüísticamente esta conceptualización dos rusos nos anos 20 e 30, ¿no? Entonces, embora Voloshinov criticó a Fosler por espiritualista, por idealista, y a Saussure por objetivista abstracto, estas críticas feitas por Voloshinov, esto es un dado aparte, más interesantísimo para los pesquisadores. Estas críticas a Saussure deben de que no foi traducido o Saussure, que hoje a gente consegue ler nos escritos sobre lingüística geral, no no curso, sino nos escritos propios de Saussure, que fueron hallados en Geneve no ano 1996. Olhem cómo todo esto de la cortina de ferro fue, digamos, obturando las posibilidades de comprender o que estaban escribiendo en la época. Esas cuestiones de época que estamos revisitando son las cuestiones que permiten pesquisar a las personas que queremos conocer y aprofundar en esta relación entre los seres humanos falantes. Entonces, Voloshinov comprende esta cuestión de interacción que también Saussure comprendeu, mas só podemos entender no Saussure dos escritos sobre lingüística geral, ¿sí? Que todos vocês deben conocer. Entonces, o que ele abrange o pretende abranger en esta pesquisa de los géneros, ¿sí? Dos géneros da palabra, es la relación entre la conciencia social e individual al mismo tiempo, en cuanto externo objetivada psicológica interna. Y esto es Saussure, propio Saussure, ¿sí? O signo es o son objetivo y a significación no cerebro, al mismo tiempo. Dos elementos diferentes, dice. Entonces, tanto a língua como a linguagem, ¿sí? Son ao mesmo tempo colectivos e individuais, ¿sí? A língua es externa, es colectiva, a língua interna e individual, ¿sí? E a linguagem, justamente como conceito, é un universal para Saussure que nós todos os humanos temos, ¿sí? Bom, estes conceitos son os que Broncar toma, esta condensación entre Voloshinov y Saussure, que es muy importante, por eso estoy trayendo Saussure en este momento, ¿no? Porque creo que en alguna medida él tentó colocar en una época en que ninguém entendía, y después vieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y nos, porque en mi generación de los años 60, estaba en la universidad, fin de los 60, justamente nos tomamos un Saussure como, digamos, estratificado, no o Saussure que intenta quebrar estas creencias de la lingüística del século XIX, ¿sí? Y bueno, y en ese movimiento, digamos, estamos, ¿sí? La relación entre o colectivo y individual. Y hoy, no século XXI, con la inteligencia artificial ainda más, ¿sí? Somos interpelados sobre en qué consiste a reflexión
¿sí? Que a reflexión, porque só podemos refletir con palabras. Eso ya foi Vygotsky quem colocou, não? Mas está também em Voloshinov, porque ele fala que o signo reflete e refracta, ou seja, a reflexão e a refração como duas simultaneidades, ¿sí? Que se producen semiológicamente. O sea, a significación reflete y refracta. O sea, nunca coincidimos con una significación entre las personas que interactuamos falando. Esto ya fue percibido por Voloshinov, tinha sido feito y colocado por Saussure, y nós continuamos pesquisando nisto, não? Eu pesquiso isto justamente, o conceito de significação, que é o que mais me interesa perante o estudo das línguas, e hoje estou trabalhando na pós-graduação com estas questões, mas isso é a parte. Voltamos, então, à próxima diapositiva. Juliana, por favor. Bom, decíamos que a clase social no coincide con o colectivo semiótico, quer dizer, isto é unha cita, non? Quer dizer, con o grupo que utiliza os mesmos signos da comunicación ideolóxica. Así, as distintas clases sociais usan unha mesma lingua, como consecuencia, en cada signo ideolóxico se cruzan orientações diversas. O signo chega a ser a arena da luta de clases. Bom, este carácter multifacético do signo ideolóxico é o máis importante. Gracias a esta luta, o signo permanece vivo, móvil e pode evoluir, e vamos mudando de signos ideolóxicos, ¿sí? Eu non sei neste momento, porque faz tempo que non estou no Brasil, qual sería o signo ideolóxico que mostra isto. Depois vocês me poden aportar cando acabe con isto, que temos xa un tempo, e vamos ver quais son os signos ideolóxicos de nosa época. Entón, qual é a comprensión social? O sea, de un lado e de outro na luta de clases, non? O sea, o que para un é algo positivo, para outro é negativo, ¿sí? E isto existe, isto que encontrou Voloshinov e desenvolveu en parte, ten moito traballo por facer nisto, non? A próxima, a diapositiva. Bom, o que broncar, no que broncar se baseia para o interaccionismo sociodiscursivo, tem a ver con estas, son citas que vocês poden achar. Estas eu tomei en francés e en castelhano, mas vocês encontran no libro máis ou menos nas mesmas páginas en portugués, ¿no? Que a conciencia individual está cheia de signos, tórnase consciente unha vez que o conteúdo ideolóxico semiótico é preenchido, isto é, no proceso da interacción social. Ou seja, non podería existir o conceito de xénero sen o conceito de signo ideolóxico, porque os signos surgen apenas no proceso de interacción entre unha conciencia individual e outra conciencia. Olha, se vocês poden ler todo isto en termos de Saussure, dos escritos, con a dupla esencia da linguaxe, é moito interesante ver como ten coincidencias epistemológicas que son las que se basea Broncar para desenvolver o interaccionismo sociodiscursivo. E continuamos porque me parece que non teño moito tempo e quero que vocês posan falar tamén sobre isto. A próxima. Bom, por que xéneros da palabra? Dice, a linguaxe, dice Voloshinov, é un proceso continuo de xeración realizado na interacción social verbal dos falantes. Ou seja, proceso continuo de xeración. Por eso os xéneros da palabra van mudando permanentemente.
olha, este conceito é bastante próximo do conceito de língua saussuriano. O género da palavra, como as línguas, mudam permanentemente, ¿sí? As significações mudam permanentemente. Então, uma ordem metodológica que Voloshinov colocou, foi tomada por Jean-Paul Broncard, é a seguinte: para pesquisar o gênero, tem que partir primeiro das formas e tipos de interação verbal, ou seja, o contexto, em que lugar se producen as interações. É muito importante. Os gêneros da palavra de professores, ¿sí? Tem um contexto muito determinante para que as formas de falar sejam as dos professores, como as dos operarios que trabalham na metalurgia, para os alunos que têm adolescentes que estão interesados na música, por exemplo, ou en un deporte, ou seja, que as actividades são as que determinan os géneros. Por outra parte, en segundo lugar, as formas de enunciados concretos, ou seja, as ações verbais en íntima relación con a interacción, ou seja, os enunciados, o que nós chamamos ação verbal, enunciado ou texto, simplesmente. Por que texto? Porque no século XX o conceito de texto foi mudando, así como antes era un estudo prácticamente os estudos dos textos eran os textos bíblicos, era uma questão hermenéutica estudar os textos. No século XX a textualización se convirtió numa quase sinonimia, se fez una sinonimia con ação de linguagem. También en este sentido, las teorías lingüísticas van influyendo, ¿no? Porque las acciones de lenguaje, las prácticas de lenguaje, digamos, todo estudio lingüístico de ação de linguagem que aparece no século XX, acto de fala, bueno, todo eso que nós ya sabemos, mudou o conceito de texto. Entonces, texto y enunciado para Jean-Paul Broncard es sinónimo, y Voloshinov faló en enunciados concretos, ¿sí? En tercer lugar, coloca a revisión das formas de linguagem, o sea, tipos de interacción primero, enunciados concretos depois, formas da linguagem tomadas en su versión lingüística habitual. O sea, ¿cuáles son las formas lingüísticas que en portugués, en castellano, o en francés, en inglés, toman as persoas, ¿sí? Da língua como língua externa, a língua normatizada, ¿sí? Entonces, é un proceso descendente ¿sí? Da interacción até a forma. Eu simplifiquei isto didácticamente, depois vou mostrar como os simplifiquei didatizando este análisis descendente que Jean-Paul Broncard realiza como metodologia, ¿sí? Para analizar ações de linguagem ou textos, ¿sí? Os gêneros textuais. Podemos continuar? Porque acho que o conceito de gênero textual, o gênero de texto, ¿sí? Que se desenvolveu muito no século XX e hoje praticamente se fala en géneros textuais desde muitos orígenes diferentes, ¿sí? Tem un autor norteamericano, tem autores franceses, tem autores brasileiros mesmo, que toman ese conceito de género textual de maneira diferente. Então, nós no vamos a desenvolver y a comparar, mas nos baseamos en Broncard, justamente porque Broncard tomó a referencia de Voloshinov. Entonces, esta es una línea de pesquisa. Yo quiero aclarar esto, porque si no, a gente parece que está falando en un conceito, perante un conceito que, na realidade, es un conceito que tiene una historia en esta línea de pesquisa
diferente de otras líneas, sin duda, ¿sí? Mas a coherencia, digamos, epistemológica que ten el conceito de género textual para o interaccionismo sociodiscursivo, tem a ver con esta concepción de as coincidencias individuais están ligadas entre sí pelos signos. Só aparecen na interacción de modo que a conciencia é individual e colectiva ao mesmo tempo. Funciona numa cadeia corrente ideológica, realizándose materialmente na encarnación semiótica. Bom, estos conceitos, ¿sí? De Vologinov, Broncar coloca de la seguinte manera: os textos ou enunciados son ações e produtos da actividade verbal. Comentan as actividades não verbais. Na interação verbal surgen os gêneros da palavra ou textuais que são socialmente adotados e adaptados em cada situação comunicativa particular. Isto vocês seguramente já conhecem, os que estão neste curso, provavelmente, suponho eu. Então, que quer dizer isto? Que as atividades não verbais nos levan a falar de uma determinada maneira, ¿sí? Sobre as questões que nos interesan, ¿sí? Então, cuando adaptamos un género, estamos mimetizándonos o copiando a manera de falar en un determinado contexto. Mas, simultáneamente estamos adaptando, ¿sí? Adoptamos y adaptamos simultáneamente. Bueno, esto también es un concepto de Vologinov que Broncar toma y de Saussure. Broncar toma de Saussure y Vologinov este concepto digamos, de adoção y adaptación, porque nunca un enunciado puede ser nem pelo tom, nem pela construção sintáctica, puede ser o mesmo que repetido, ¿sí? O sea que esta capacidad de creación analógica ya está en las lenguas humanas, en todas las lenguas. Esto es muy interesante porque esto tiene a ver con las significaciones, ¿no? Entonces, esta cuestión de textos y enunciados y géneros es una cuestión para ser pesquisada didácticamente, porque justamente a pesquisa didáctica es la que va a permitir que sea más aclarado, menos complicado para transmitir. En este momento de historia no estamos transmitiendo o concepto de género de una manera muy eficaz, pelo menos na Argentina, a falo da minha realidade. O seguinte, então, os textos empíricos o enunciados, ¿sí? Son los que nos permiten ensinar a leer y escribir, ¿no? Entonces, este concepto de género que nos tenemos, el interaccionismo sociodiscursivo, como mecanismo de adopción y adaptación, es lo que nos permite colocarnos las mediaciones formativas. No tenemos que transmitir géneros, por eso os géneros de la vida cotidiana, más fundamentalmente, digo eu, os géneros literarios, porque os géneros literarios son a cultura de un povo, o sea, a identidade. A construção da identidade de un povo tem a ver con la literatura. Entonces, por eso es tan importante no esquecer os profesores de letras que os géneros literarios pueden servirnos como a porta de entrada para o ensino das línguas. Olha o que estou falando, ¿no? Uma porta de ingreso ao ensino das línguas, que foi un pouco esquecido durante os fines do século XX, começos do século XXI, na realidade. Começos do século XXI se deixou, no meu país, mas acho que temos alguma semelhança. Continuamos con as formas de dizer la interacción que son os géneros que se
se adoptan y se adaptan necesariamente, no podemos no adaptarlos. Por eso es interesante esto, cómo trabajar didácticamente, insisto, a próxima diapositiva, donde vamos a hacer una diferencia conceptual entre lo textual y lo discursivo, como dos planos. Bom, eu cito a Rastier nesta diapositiva, mas vem de Saussure esto, ¿no? Que discurso é o uso da língua, é un intermediario entre praxis e língua, ¿sí? O conceito de discurso. Ou seja, a fala é discursiva, no existe o signo sin discurso, todo esto ya conocemos, ese concepto de discurso. Mas Broncar, pesquisando esto, do discurso, en 1985 llega ao conceito, con otros pesquisadores, ¿no? Que hicieron estos estudios, ustedes ya saben esto, sobre tipos discursivos. Os tipos discursivos como uma operação linguageira nociológica, que identificó en 4 formatos en 5 lenguas, ¿no? Organizados pelo contar y pelo expor. Autónomo o implicado. Autónomo o implicado da agentividade, o sea, os agentes se implican o se ponen fora na enunciação, ¿no? Y na temporalidade se colocan en presente o en pasado. Todo esto tiene a ver con posiciones na enunciación, ¿sí? Que Broncar desenvolve depois en 1997, ¿sí? O sea que todos estos estudios que fueron feitos mostran que los tipos discursivos son formatos de pensamiento adquiridos no uso linguageiro que se articulan los textos singulares, mas no son conscientes, son inconscientes porque son automatizados. Os tipos discursivos son automatizações que vamos fazendo ao longo da vida. Então, isto, a próxima diapositiva, isto é muito importante levar em conta porque quando nós temos que trabalhar o conceito de gênero textual, ¿sí? Não podemos deixar de lado que as pessoas têm tipos discursivos internalizados como formatos sociais, ¿sí? Que son operaciones psicolinguaxeiras en constante movilización, o sea, vamos adquiriendo estos tipos discursivos de la temprana edad, de cuando somos crianzas, y vamos utilizando y haciendo más compleja esta relación entre textos y discursos, ¿no? A través de los tipos. Si ya podemos contar, vamos ao pasado, en primera pessoa o en tercera pessoa, ¿sí? Entonces, eso hacemos sin pensar, hacemos en fase do interlocutor. Entonces, para las propuestas didácticas es muy importante levar en cuenta esto, ¿sí? Para dominar a lengua que ensinamos, o sea, a primera o a segundas lenguas, ¿no? Entonces, yo digo didácticamente que articulación das linguas funcionais ou dialectos sociais dos alumnos e dos profesores, ¿sí? Que ten ya un determinismo perceptivo, porque, digamos, nos interesamos o desinteresamos por algunas cuestiones, ¿sí? Falamos de una manera más negativa o más positiva perante o que objeto de conversa. Bueno, eso tiene a ver con nuestra lengua funcional, tanto de profesores como de alumnos. Y a cuestión para ensino de las lenguas es encontrar un punto de interés común entre estas formas de perceber las lenguas, ¿sí? Cómo falamos, ¿sí? Cómo falamos eu, profesora, cómo falan meus alumnos, eso es muy importante. Más importante en el sentido de comprendernos, significando más o menos de una manera aproximativa, porque nunca vamos a significar exactamente igual, ¿no? A próxima diapositiva. Bueno, texto y género, as dúas dimensões e dois objetos de ensino. Nos trabajamos con los géneros adoptados en los contextos de ensino escolarizado que son internalizados no uso. Por eso, se interesan nuestros alumnos
nos géneros textuais que nós queremos transmitir? Esa é uma pergunta didáctica e também epistemológica. Por que nos interesan os alunos nos textos que nós apresentamos ou nos géneros que nós apresentamos? Não é a mesma coisa texto e gênero, não? O texto é o agir individual no plano praxeológico, que é o oral ou escrito, objeto empírico, que provém da atividade de linguagem, sim? Que está feita mediante ações verbais, com línguas particulares, internalizadas, com os tipos discursivos automatizados. Ou seja, eu mais ou menos tenho automatizados os tipos discursivos do português, mas na medida em que eu estou longe do Brasil, ou longe de falar com colegas brasileiros, perco isso, porque isto se vai automatizando no uso, sim? Então, seguramente, minha conversa tem muitas formas discursivas errôneas ou erradas para o português, sem dúvida. Mas aqui a questão é podermos entender conceitualmente, sim? Então, mas se eu fosse aluna de vocês, ou vocês fossem alunos meus, deveríamos falar de outra maneira, não? Bom, uma questão secundária. Con a próxima diapositiva, ya vamos terminando más o menos, a tarefa didáctica de modelizar o secuenciar o ensino dos géneros. Isto paso rapidamente, porque estos van a trabalhar depois, segundo falou Eulalia, mas son conceitos que vocês já devem conhecer. A próxima diapositiva, así ya vamos terminando. Sí, a próxima, bom, eu tenho uma proposta que simplifica didácticamente, simplesmente. A próxima diapositiva, Juliana? Ah, bom. ¿No me está escuchando? Aprender a leer y escribir por géneros, eso pasamos, que quiero llegar a un trayecto didáctico que eu elaborei a próxima. Bom, isto é uma espécie de síntese sobre o conceito de texto e de gênero. Acho que isto vocês já têm, já falei sobre isto, continuamos. Isto é uma síntese final, mas a questão do desenvolvimento da linguagem na escola é o eixo. O uso social dos géneros textuais diversos como preconstructos para elaborar un determinado texto. O trayecto didáctico que eu elaborei é de uso, sentido e forma baseándome no conceito de Voloshinov e de Broncar, ¿sí? en ese trayecto descendente, ¿sí? da abordagem do ensino, ¿sí? Então, para ler e escrever textos singulares, sim, eu acho que didaticamente podemos partir dos tipos discursivos disponíveis como saber fazer numa língua, de maneira que cada dos alunos tenha internalizadas essas formas. Ou seja, partir da fala automatizada, sim, nesta questão do diálogo que vem de Jakubinsky, como van gerándose, ¿sí? os enunciados na conversa. Isso seria a forma que eu coloco de este trayecto de uso, sentido e forma para abordar a partir dos tipos discursivos disponíveis, ¿sí? que é o que as pessoas sabem usar, porque todos temos, ¿sí? os 4 tipos discursivos que o interaccionismo sociodiscursivo desenvolveu. Então, a próxima, e já acabamos, acho, com isto, ¿sí? A nossa proposta, a partir do conceito de gênero de Voloshinov, isto tem a ver com as 3 dimensões, a comunicativa, o uso, a dimensão de conteúdo, que é o sentido do texto, que queremos dar esse texto individual, e a linguística, que é a forma, ¿sí? a forma em que foi construída, ¿sí?
lexicalmente, digamos, y sintácticamente esse texto. Então, este trabalho epistemológico, acho que tem mais uma, não me lembro já se tem uma diapositiva mais, tem a ver com como fazer um trajeto didático, ¿sí? Em função da, digamos, de epistemologia, ¿sí? É importantíssimo isto, porque se a gente não tem uma epistemologia, ¿sí? Uma epistemologia definida, o ensino consiste en misturas de concepções que provavelmente tenham dificuldade em integrarse depois, ¿sí? Então, por isso é tão importante que nós, que estamos trabalhando na didática da língua, estemos atentos a ver de que maneira, a próxima, pode continuar passando, assim terminamos já, como chegamos a ensinar a gramática, por exemplo, da língua. Para mí é muito importante isto, porque não estamos trabalhando bem o ensino da gramática, ¿sí? Continua, a próxima. A cultura de escrita como cultura escolar, que é o letramento, ¿sí? É importantíssima, a seguinte: por que nós temos que ter em conta a consciência fonológica, lexical e sintáctica, nessa ordem, porque existen tipos de conciencia lingüística que implican diferentes conhecimentos. Então, estos níveis de consciência têm a ver com o ensino da gramática das línguas, que é algo que a gente tem que revisar permanentemente, porque justamente temos novas gerações que não conhecem na Argentina, falo sempre do meu lugar, que não conhecem a gramática da própria língua. Então, a gente é bom trabalhar com gêneros e textos para chegar a conhecer como estão construídos os textos e os gêneros. E para isso nós temos que fazer pesquisa, modelizar os gêneros, como colocaram Broncar e Schneebly, para poder trabalhar estas questões, ¿sí? Que abrangem a todo o ensino da língua e da literatura, no meu caso, não? Bom, passa a seguintes, e depois eu vou deixar para vocês, estas são propostas didáticas, etapas da sequência, tudo isso que provavelmente vão desenvolver depois, ¿sí? E até continua passando isto, e bom, isto, até aqui cheguei, só que deixo para vocês isto como um PDF, que pode servir para discutir, para analisar, e bom, assim que eu acabo aqui uma hora já de conversa, de monólogo, justamente falando em diálogo, este é um monólogo, mas espero agora a palavra de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Dora e Extra. Muito boa a palestra. Eu não fico achando que ia ser menor, eu já esperava isso. Maravilhoso. E agora a gente vai passar para as perguntas, né? Nós temos algumas perguntas. Eu lembro que a professora Dora realmente está com o tempo limitado, então eu vou fazendo as perguntas e ela mesma vai dizer, pronto, eu termino aqui, e a gente depois deixa no site algumas respostas quando ela der para nós. Então, a primeira pergunta aqui, é possível colocar, Juliana? Por favor. Então, como podemos associar as ideias de Voloshino sobre o dialogismo com o ensino de leitura? Bom, eu tenho que responder ou as pessoas... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer as perguntas e você vai escolher qual é a que você, por conta do tempo, qual é a que você prefere. Tem uma outra que é assim. Qual a relação entre os signos ideológicos de Voloshino na construção das representações individuais e coletivas que os seres humanos constroem sobre o mundo?
No te escuché última parte. Qual é a relação entre os signos ideológicos de Voloshinov na construção das representações individuais e coletivas que os sobre o mundo? Tá, tudo bem. Começo pela primeira, que foi o último que eu coloquei, que os tipos discursivos são as ferramentas didáticas com as quais podemos contar para justamente para levar em conta, en práctica, poner en práctica o diálogo, justamente. Por exemplo, uma experiência pessoal que eu tive com estudantes de primeiro ano de educação física que não queriam escrever, e então começávamos, eu perguntava, que você fez o fim de semana na montanha, porque tinha uma educação física na montanha. Então, eles contaban o que tinham feito na montanha, e depois perguntava, por exemplo, que você pensa sobre o que aconteceu na semana passada na rua, em tal lugar. Então, eles entraban sin saber los tipos discursivos, entonces después a gente comenzaba a ver qué similitudes o diferencias existían entre los diferentes relatos, o sea, do contar, orden do contar y orden do expor, o que era una descripción de lo que tenían visto. Entonces, ahí comenzábamos a levar en cuenta a lengua, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, os géneros, para qué estaban falando, estaban falando para un profesor, si tuviesen que falar para un alumno o para os pais, o sea, cómo as mudanzas dos interlocutores levan para o género. Esa era uma tarefa interesantísima. Pode começar pela oralidade e depois continuar na escrita. Isso nós fazíamos também. E a outra pergunta era sobre o signo linguístico. Exatamente. Qual a relação entre signos ideológicos de Voloshinov na construção das representações individuais e coletivas que os seres humanos constroem sobre o mundo? Claro, né? por A exemplo, relação entre... Por exemplo, nós usávamos, eso eu pensei que vocês iam colocar alguma questão mais concreta, mas, por exemplo, aqui na Argentina, o termo negro tem várias, digamos, acepções, mas uma despectiva es negros de mierda. Eso é dito pela direita, ¿sí? Entonces, ese signo ideológico, cuando es tomado pelo que se considera un negro, por ejemplo, me podría considerar negra de mierda embora sea de pele clara, porque yo me identifico con ese sector social. Entonces, a disputa ideológica está ahí con ese termo, que para uno es una ofensa y para otro es sentirme eu valorizada en mi posición política y social. Entonces, los termos van carregándose semiológicamente na interacción. Esto que coloca tanto Voloshinov como Saussure. Por eso falaba en Saussure, que ten que voltar a leer a Saussure de los escritos para encontrar estas semejanzas epistemológicas entre ambos autores. Y bueno, esta semiología do signo ideológico, ¿sí? Que es cómo significamos socialmente, ¿sí? Justamente es lo que forma as pessoas na sociedade. Nós podemos, con o conceito os conceitos culturais, ¿no? Que ten que ver con a identidade das pessoas, podemos construir justamente signos ideológicos valorizando determinadas significações perante outras. Sim? Tem ainda mais duas perguntas, mas aí veja o seu tempo. Tem uma que é assim, olha, também da Camila. As três dimensões dos gêneros que a senhora comenta tem relação com as dimensões clássicas atribuídas a Bakhtin de estrutura composicional, estilo e conteúdo temático? Quer dizer, há essa relação? Claro, sin dúvida, porque justamente ese Bakhtin
he roubado de Voloshinov, desculpa no termo, mas esses conceitos estão na tese doutoral de Voloshinov e Bakhtin, le foi atribuído a Bakhtin, na realidade, bom, para este tema hai muita coisa. A esposa de Bakhtin, que sobreviveu ele, que também lhe foi longevo, não sei como se diz em português, longevo, foi velho, muito velho. A mulher mais velha ainda, ela concedeu entrevistas e falou que Bakhtin tinha copiado Marxismo y Filosofía del Lenguaje varias veces, porque na realidade Voloshinov morreu jovem, eu dei as datas, como Vygotsky morreron muito jovens de tuberculose, então eran libros que estaban ocultos, porque na época do stalinismo esses libros estiveron ocultos, então por eso foi que ese Bakhtin, na realidade, foi cópias de párrafos e partes de libro de Voloshinov, que foi o único libro publicado por ele, e um artigo sobre o texto poético. São as únicas duas coisas que temos de Voloshinov. Eu achei muito interessante a forma que você colocou o perfil de cada um, fica muito claro. Sempre as pessoas discutem e a discussão fica num nível de muita subjetividade, mas foi tão objetiva, né? Colocando o perfil de um é esse, o perfil do outro é esse. É impossível achar que um é o outro. Mas tem aqui uma mensagem muito interessante, muito interessante de se ouvir e de ler, né? A Maria Ângela, lá da PUC de Minas, diz o seguinte: obrigada, Dora, por nos provocar a revisão das ideias e dos conceitos de Saussure na interface com o dialogismo de Voloshinov e do ISD. Né? Realmente foi muito bem feita essa triangulação que você colocou aqui. Me alegro. Muito, muito, muito. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que qual é a relação entre os signos e... desculpa, isso aqui eu já fiz. Mas tem uma outra aqui, as 3 dimensões. Eu acho que é essa daqui. Como trabalhar na escola de maneira menos descontextualizada os processos de adoção e adaptação dos gêneros alvos na escola. Bom, en una diapositiva tinha colocado isso, ¿no? Como as leituras primeiro, as escritas, bueno, eso na secuencia didáctica, está na proposta de Broncaris Neuli, de Dols, está justamente como trabalhar o texto espontáneo e depois ir trabalhando, digamos, comparando con textos de autores, por eso digo, a literatura é muito importante como modelo, ¿no? Para justamente poder encontrar as possibilidades das línguas, ¿no? Porque está na literatura, basicamente. Para adoção e adaptação, ter esses modelos é o melhor que podemos fazer. Na diapositiva está mais ou menos desenvolvido, só que isso já é mais didática e esta aula era mais epistemológica. ¿Sí? Agora, eu convido vocês, os que quiserem continuar com Saussure também, porque eu sempre busco a relação entre Saussure, Voloshinov e Vygotsky. Y entonces, ¿sabe que abrimos aquí en Bariloche una cátedra libre, Ferdinand de Saussure, que vamos a inaugurar día 27. Los que quisieran participar, encantados de recibirlos virtualmente, porque es una casa abierta para todos, no es una cuestión para doutorandos, puede ser estudiantes interesados, o sea, voltar a leer Saussure, por ahí la cuestión. Ese es un aviso meu. Mas você sabia que o nosso próximo encontro será justamente sobre Saussure? E aí a gente finaliza a primeira etapa, que é a etapa da epistemologia. Esse projeto, sinceramente, está muito bom, muito esclarecedor, né? Então, muitos elogios, excelente encontro, que ótimo, o pessoal está gostando muito. A Lena Lúcia também já colocou a posição dela aqui, a Camila retoma, dizendo maravilhosa palestra, realmente estamos todas muito encantadas. Eu já sabia que a Dora, quando chegasse aqui, ia realmente
fazer um Bom, excelente trabalho. podemos continuar por mail com algumas colegas, viu? Mando um beijo para Maria Ângela, Sim, sim, viu? com Que podemos certeza. continuar falando, É. para Camila, para todas as colegas que estão por aí. Com certeza. Aí, a gente aqui, Dora, quer agradecer mais uma vez a oportunidade de dialogar com você, né? Como a Maria Ângela colocou muito bem aqui, a Dora realmente é a grande referência que a gente tem na América Latina. Com relação, é verdade, eu sempre costumo dizer isso e ela não acredita, mas não é só eu que digo, né? Na América Latina, não é na Argentina. A Argentina é pequena demais para o tamanho da Dora. Né? Muito Eu sempre generosa. aprendo demais quando eu tenho essa oportunidade de dialogar com ela. Nós queremos agradecer, queremos saber se você tem algumas palavras finais para o público, porque também algumas pessoas vão assistir depois, porque fica gravado, e eu mando para você, viu? O Tudo link bem. para você ver com mais calma. Bom, palavras finais, tem que ler, é bom ler Da dupla essência da linguagem, o marxismo e filosofia da linguagem, e sobre a fala dialogal, que são os textos que tem aqui, aí no Brasil, que é importantíssimo ler esses textos y todo se va aclarando para ver cómo didácticamente podemos trabajar de interaccionismo sociodiscursivo, ¿sí? Con ayuda de Broncar, que fue quien guió estas leituras, na realidade, não? Verdade. Corretíssimo. É interessante porque a sua fala também, eu me interesso também demais, porque a minha preocupação hoje, nesse pós-doutoramento com a Antônia, é refletir sobre o ensino da gramática. E o Claro. ISD é impressionante como ele dá pista para isso. E hoje você deixou muitas, né? Muitas aqui para o ensino da gramática. Eu não quis entrar nisso especificamente, mas eu lo que estou tentando trabalhar, estamos com alguns doutorandos, os quais eu dirijo na elaboração das tesis, nas pesquisas, estamos trabalhando nisso, o ensino da gramática, e de Mauro é outro autor que eu também pensei que a gente quer fazer muita síntese e isso não é bom também, porque então não dá para entender os conceitos. Mas de Mauro é muito importante para o ensino da gramática. Não está em português, lamentavelmente, mas um dia podemos traduzir, se você quiser, para o português. Eu já estou topando, a gente conversa depois, já topei. Viu? Então, muitíssimo obrigado, Dora. Agora a gente já vai fazer uma propaganda para a próxima, né? O próximo encontro é um encontro por mês e o próximo será compreender o interacionismo sociodiscursivo a partir dos pressupostos de Saussure. Vai ser numa quarta-feira, dia 17 de dezembro, próximo mês, e o horário é o mesmo, às 14 horas, nesse mesmo espaço. Nós vamos ter o Clemilton Lopes Pinheiros, da UFRN, o grande convidado, vamos dizer assim, porque é ele quem vai falar sobre Saussure de maneira geral, né, trazer para nós assim, a apresentação do autor, e vamos ter como debatedoras trazendo, com o grande objetivo de trazer as contribuições de Saussure para o ISD, a professora da UES, Lena Lúcia Espíndola Rodrigues Figueiredo, e a professora Fatiha de Xixa Paraíba, que é da Universidade Federal de Pernambuco. E como mediadora, nós vamos ter aqui a professora Camila Maria Marques Peixoto, da Unilab. Então, com certeza, é um encontro marcado e que, com certeza, repito, vai ser excelente, como todos que estão acontecendo. Então, até a próxima.